Olá amigos, tudo bem com vocês? Então, nesse primeiro vídeo eu vou corrigir, né, e comentar os exercícios que eu marquei ontem, né, na aula de ontem. Então, pega o livro aí, por gentileza, abre na página 201 e vamos para a questão número 1. O período que sucedeu à Primeira Guerra foi de intensa crise na Europa. Diante disso, responda as questões a seguir. Letra A. Cite 3 problemas que os europeus enfrentavam naquele contexto. Bom, nós podemos trabalhar aqui esses 3 problemas. O primeiro é a crise econômica provocada, né, pelos anos de conflito que provocou o esgotamento das economias das nações europeias, gerando desemprego, fome, inflação. O segundo problema, né, perdoe-me, a descrença na efetividade, né, das democracias liberais, dos regimes de governo que até então existiam, né? E o terceiro problema é a destruição das infraestruturas das nações, estradas, pontes, rodovias, portos, entre outras, que impedia a retomada rápida do crescimento econômico. Então nós podemos citar, né, como 3 grandes problemas que afetaram a Europa nesse período específico. Letra B. Por que alguns setores da sociedade europeia temiam o avanço da influência das ideias socialistas por vários países? Especialmente a burguesia industrial, né, é o setor que mais temia o avanço das ideias socialistas, e eles temiam porque na Europa, nesse período, havia o cenário ideal para que essas ideias elas se difundissem e florescessem, ganhando cada vez maior número de adeptos. É só a gente lembrar que a Europa vivia uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, e nesse ambiente de crise aguda, né, as ideias socialistas elas encontram aí o terreno adequado, o terreno fértil, né, para o seu desenvolvimento. Então nós podemos elencar aí esses elementos respondendo essa questão, beleza? Vamos para a próxima, questão número 2. O fascismo foi uma experiência política central para o século XX. Sua ascensão como regime inicia-se na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, com a Marcha sobre Roma de 1922. Evento esse que levou, né, Mussolini ao poder na Itália, como a gente já trabalhou anteriormente, na qual os fascistas italianos passaram a controlar as principais instâncias de poder no país. Considere essa afirmação e faça o que se pede. Letra A. Caracterize a conjuntura política e econômica europeia que permitiu a ascensão do fascismo entre as duas guerras. É um cenário de crise, como eu já falei isso para vocês, né, no vídeo anterior. Então esse cenário de crise, né, de desemprego, de descrença nas democracias liberais, de inflação, né, de demora na retomada do crescimento econômico. Esse cenário faz com que as pessoas desacreditem, né, na eficiência das democracias liberais, que eram os regimes políticos usados, né, mais populares até então, que passem a acreditar, né, e aderir às ideias fascistas. Por isso que esse período, né, essa conjuntura é a ideal para que o fascismo se difunda. Letra B. Cite 2 elementos que caracterizam o fascismo. Você pode citar vários elementos aqui que caracterizam o fascismo. Nacionalismo, o ultranacionalismo, né, o centralismo político, a questão da liderança carismática do Mussolini, a censura, a perseguição política aos opositores, né, o militarismo,
enfim, então uma lista enorme de características que você pode citar, né? Dentre essas que eu falei aqui, que você pode colocar como resposta dessa questão. Beleza? Tudo bem? Vamos para a última questão, que é a questão lá 1, né? Na página 212. Questão 1. Temos um texto aí, né? Ao atacar o individualismo liberal, o fascismo propôs um projeto social revolucionário em suas implicações. A divisão burguesa da vida em esferas públicas e privadas deveria ceder lugar a uma concepção totalitária da política, como uma experiência completa. Não se pode ser fascista na política e não fascista na escola, não fascista no círculo familiar, não fascista no trabalho. A partir das informações apresentadas, explique o que é o fascismo e por que o fascismo, é caracterizado como um regime totalitário. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Gente, um aspecto interessante aqui, né? Não tem jeito de você ser fascista só no campo da política. O fascista, ele não separa, né, como o texto disse, a esfera do público e do privado, aquilo que é do governo e aquilo que é da persona, né, individual. Então não há essa separação, tá? E aí ele pede, né, para você explique por que o fascismo é caracterizado como um regime totalitário. O fascismo é caracterizado como um regime totalitário porque não existe, né, essa separação entre público e privado. Os assuntos nacionais, né, os assuntos da pátria estão acima da vontade individual. Então não existe vontade individual, só existe a vontade coletiva, a vontade do Estado, a vontade da nação, né? E por isso, quando você tem um modelo de Estado, que o Estado está acima da vontade individual, né? O Estado abarca todos os elementos da vida cotidiana das pessoas, é o que nós chamamos, né, de Estado totalitário. Hitler tinha uma frase muito interessante para definir o Estado totalitário: nada está acima do Estado, abaixo do Estado ou fora do Estado, né? Tudo está dentro da esfera pública, da esfera do Estado. E aí você pode usar uma frase aqui, está pedindo para você justificar com uma frase, né? Essa última frase que está em aspas aí, né? Não se pode ser fascista na política, não fascista na escola, não fascista no círculo familiar, não fascista no trabalho. Beleza? Bom, esse é o primeiro lote, né, de questões que eu passei para vocês, tá? Eu vou fazer um outro vídeo com outras questões sobre esse capítulo também. Beleza? Então aguardem aí. A gente precisa terminar também a parte do stalinismo, né, do totalitarismo stalinista, para a gente poder fechar esse capítulo. Então, esse primeiro vídeo de hoje vai ser só a correção desses exercícios que eu passei na aula passada. Então, até mais, fiquem com Deus.